uma entidade por nome de Umulum do Inferno. Ele disse para mim isso. E ele disse para mim assim, olha, você vai ser preparada para você ser uma pessoa de alto escalão no ocultismo. Ok. Eu falei, ok. Ele falou assim, olha, eu quero um pacto com você, um pacto de sangue. Aí eu falei, ótimo. O que eu tenho que fazer? Aí ele deu a diretriz, né? Só que ele estava no corpo do líder. Uhum. Tá? Ele estava no corpo do líder. Só pra gente, né, pontuar que senão fica confuso, né? Ele estava incorporado no corpo do líder. Sim. Mas ele se apresentou como um mulum do inferno. Eu quero seu sangue pra gente firmar um compromisso. A gente precisa de firmar uma aliança. Você é nossa. Ele elogiava o meu nome, né, o Janaína. Ele elogiava muito, né? E ele até dizia que eu era também filha de Inhaçã, que é um dos principados que rege ventos, destruições, que é a rainha do céu. É uma das rainhas do céu, essa Inhaçã. É um dos principados e é conhecida como a rainha do céu. Uma, tá? Porque tem várias. E ele falou, você é filha de Inhaçã também, então eu quero você na alta patente. Então eu quero que você me entregue seu sangue. Eu quero um pacto com você de sangue. Meu Ok, falei, ok. Marcamos o dia onde que ia acontecer. Recebi um corte, né, numa parte do meu corpo. Fiz a questão de cortou, pegou do meu sangue e tomei do sangue, que era do sangue de animal com sangue de gente. Deus. Era um copo, pastores, era um copo. É isso aqui, de copo, só que aquele copo inteiriço aqui, né? Uhum. Aqui nós estamos vendo uma taça com uma base, que a água vem até aqui. Mas o copo era de cima e embaixo aqui, ó. Um copão assim. Eu sempre fui uma pessoa muito nojenta. Eu sempre tive muito nojo. Mas ali eu já estava envolvida e aquilo ali, para mim, era um desafio que eu precisava de galgar lugares mais altos, então eu tinha que fazer tudo. Era um sacrifício que você Era um estava disposta a sacrifício. E fazer. eu estava disposta a fazer, isso mesmo. Aí chegou naquele dia, fizemos aquele ritual, cortou uma parte minha, pegou daquele sangue e me trouxe um copo daquele sangue. Ó, aqui tem um sangue de uma pessoa com o sangue, o restante de sangue de animal. Você vai precisar de tomar. E nós vamos selar. Fizemos algumas coisas, alguns rituais ali que eu também não quero trazer, né? Porque tem pessoas que estão entrando nesse momento no espiritismo. E tem pessoas que a mensagem vai alcançá-la, mas tem outras que ainda vão ficar por um tempo nesse espiritismo. E tem coisas que não é, nós não estamos aqui para ensinar a fazer. Nós estamos aqui para contar o que Cristo fez e onde passei e Cristo me tirou de lá. Então, ali tomei aquele sangue todo. Foi uma coisa horrorosa, mas tomou, deu para ir. OK. Foi o primeiro pacto. Para que eu tivesse poder, sobre o ser humano, sabe? Para que eu tivesse poder sobre o ser humano. Tipo, hipnose. Hipnose, hipnose. Então, a partir daquele momento, eu comecei a trabalhar com hipnose. Trabalhar com... Quando a gente olha a física quântica, é a lei da atração, né? A física quântica, ela é a lei da atração. Os estudos vão mostrar que tudo que sobe desce, não é isso? Dá um curso para cima, e vai voltar na sua testa. Isso aí é a lei da atração, né? Isso aí é a física, não é? Só que em Hebreus, isso aí é fé. Hebreus 11, isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio, né? Então, ou seja, eu mando oração para Deus e a resposta vem para mim de volta, né? Cientificamente, física quântica, na fé, nossa fé da palavra de Deus, é a fé que está dentro da galeria da fé, que é Hebreus 11, mas no espiritismo é hipnose, é atração, a lei que atrai. Atrai o quê? Através de magias, através de evocações, através de línguas de demônios, que são a língua dos anjos caídos. Aqueles anjos caídos, a terça parte, eles também falam em línguas. Por isso que o apóstolo Paulo vem nos orientando que nós temos que ter o dom de discernimento de língua. É isso. Dentro da igreja e para nossa vida, porque nem toda língua que está sendo dita vem da parte de Deus, né? Então ali, esse poder da hipnose, esse poder da manipulação, esse poder de fazer com que eu consiga. Então eu comecei a entrar, fiz aquele pacto, eu comecei a sentir em mim condição
de manipular pessoas. Exemplo, o Fulano estava lá na casa dele. Eu queria essa pessoa perto de mim, mas eu não tinha telefone. Eu começava a fazer as evocações aqui. Dava 10 minutos. Essa pessoa estava indo atrás de mim. 10 minutos. Vem cá, eu estava pensando demais em você. O que está acontecendo? Você está bem? Eu estava pensando muito em você. Eu senti que eu precisava de vir até você. E aí eu dava uma risada. Falava, Tá dando certo. tá dando certo. Eu dizia, não, eu só queria que você estivesse aqui porque eu queria falar com você. Por exemplo, a pessoa, se eu tivesse com um relacionamento e a pessoa, o homem, falasse assim, eu vou para tal lugar. Eu dizia, ele não vai, você não vai. Eu conseguia manipular através da frequência da energia mental. Sabe? Como que é a energia mental? Eu evocava com palavras e captava, infiltrava na mente dele pensamentos. E isso até os dias de hoje tem pessoas fazendo, gente. Até os dias de hoje, Satanás faz e usa pessoas para fazer. Essas pessoas que envolvem com magia, envolvem tá no meio dos Illuminati, satanismo. Essas pessoas da maçonaria não têm o conhecimento. Mas quem está nesse nível da alta magia, eles conseguem fazer esse poder da mente, influenciar a mente humana. Por isso que, quando nós olhamos Efésios 6, em diante, 10 em diante, a importância do capacete da salvação. É a proteção. A proteção. Se a mente não tiver protegida, vai ter influências negativas. E isso eu estou falando no âmbito aqui embaixo, terra, fora a influência de principados e potestades. Fora essas. Que é mais pesado. Que é mais pesada, que são dominadores que dominam a raça humana mesmo. Leva todos na mesma frequência. Observou que quando lança uma moda no Brasil, no país, todo mundo, a mesma coisa. Lança uma música, a coisa pode ser uma porcaria de letra. A influência é tão maligna que você vê sabe, uma raça, uma massa humana naquela mesma repetição. Então, há frequências de principados e potestade e há domínios de pessoas que são levantadas por Satanás para dominar e influenciar homens, sabe? Então, tem toda... Aí, comecei a trabalhar dentro dessa frequência de hipnose. Nós sabemos que há aqui, né? Aqui nesse ponto aqui, há um terceiro olho. Nós sabemos que nós, servos de Deus, Deus não nos deu essa liberdade de trabalhar com isso. Tem gente aí que não vão desenvolver, abrir o terceiro olho. Deus não nos deu isso, porque nossa bússola é Cristo. Quem nos dá comando é Cristo. Nós não somos comandados por nenhuma das funções que estão no nosso corpo. Porque nós somos portal, né? Nós somos portal. E nós temos sentidos nesse corpo, né? Nós temos aqui, olhos, boca, ouvidos, não é isso? Tato, paladar, olfato, visão e audição, os 5 sentidos. E nós temos o sexto aqui, na fonte. E essa parte aqui, é onde os bruxos e os magos e os ocultistas usam como hipnose. E o que aguça abrindo esse terceiro olho? Qual é o poder liberado com isso? O poder liberado que você não vê, a pessoa não vê com olhos físicos, consegue ver com olho espiritual. Na Bíblia, esse olho é o olho da fé. É o olho da fé. Os olhos da fé. Os olhos da fé. Na Bíblia, é os olhos da fé. Como Satanás é imitão, então ele coloca um bando de gente para trabalhar esse chakra, esse terceiro olho, para trabalhar os pontos que Deus colocou no ser humano. Porque o que faz? Quando você tem uma visão aqui, você não enxerga com isso aqui, com o que é físico. Então você começa com o seu físico. Você está olhando aqui, você com o seu olho espiritual, você enxerga do outro lado da parede. Você enxerga o que está acontecendo do outro lado. Aqui, se eu desenvolvo, eu consigo enxergar o que os meninos estão fazendo lá do outro lado. A equipe de vocês está fazendo lá do outro lado. Eu consigo ver. Com esse terceiro olho, eu consigo adentrar em lugares em outro país. Porque eu estou enxergando agora com uma visão espiritual. Com a visão espiritual. Não estou enxergando com aqui. Deus não fez o homem limitado. Só que Deus fez o homem conduzido por ele. Conduzido por ele.
Porque quando você é conduzido por ele, você vai ser usado para o bem, para cumprir o propósito dele. Só que na magia, aí eles vão usar isso para benefício próprio, para prazeres próprios, ou para prejudicar pessoas, ou para alcançar poderes, ou para alcançar domínio, o que estava me atraindo, o que estava me deixando muito feliz. Então agora eu estou aqui, o pastor Rony está aqui. O que o pastor? Eu não consigo pensar o que o pastor Rony pensa, descobrir o que ele pensa, mas eu consigo influenciar a mente do pastor Rony. Pensar aquilo que Para você pensar quer. aquilo que eu quero, entende? Então eles trabalham muito dentro dessa linha. Então, ou seja, pastor Rony, exemplo, pastor Rony tem um carro do ano, ok, e eu quero muito esse carro. Eu quero muito esse carro. Então eu vou começar a mandar frequência. Vou ativar o meu terceiro olho e mandar frequência para a mente do pastor Rony. E vou começar a fazer com que a mente dele pense aquilo que eu quero que pensa. Então isso aí é uma frequência mandada pelo terceiro olho e caracteriza o poder de quê? Da hipnose. Porque a hipnose tem 2 pontos, né? Tem mais pontos, mas tem 2 pontos que eu vou falar aqui que é de dominar o ser humano e é o de apagar o ser humano. Dá aquela, vamos dizer que é onda da pessoa perder a mente. Perder a mente. A pessoa tá aqui, fiz uma hipnose e a pessoa perdeu a mente. Então Perde a pessoa, consciência. a consciência. A pessoa então agora vai ser direcionada pelos meus comandos. E isso é tão perigoso porque isso é uma coisa que eu nem contei ainda. Mas lá tinha casos de pessoas que conseguia fazer isso e levar pessoas a entrar num banco, sacar um dinheiro e vir aqui e colocar na mão da pessoa aqui, ó. E sem saber o que tá fazendo. Meu Deus. Sendo comandado por a energia mental de um bruxo, de um mago. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Eu chego a ficar com a cabeça doendo. Isso é muito sério. Meu Deus. Então, assim, por isso que Cristo vem falando conosco, que nós temos que ser prudentes como a serpente. O comando de Cristo é para que o povo fique atento, pare de dormir. Alerta. Alerta! Efésios 5,14 fala, né? Desperta, tu que dorme. Então, assim, levanta-te dentre os mortos que Cristo esclarecerá. A comunhão com Cristo vai nos dar um revestimento, vai nos dar estratégia, vai nos dar uma visão, vai nos dar uma cobertura a ponto de nós não sermos influenciados por essas energias contrárias, por essas forças malignas. Eles estão aí soltos. Então, o primeiro pacto eu fiz para que eu tivesse esse poder sobre a raça humana. Poder de manipulação mental, poder de fazer com que a pessoa fizesse aquilo que eu quisesse. Poder de estar com quem eu queria estar. Poder de estar com quem eu queria estar. Às vezes eu via um homem assim, muito bonito. Ah, tá achando que é? Ele não vai nem olhar pra você. Eu falei, ele é meu. Ele é meu. Hoje ele é meu. Eu conseguia manipular a ponto daquele homem querer estar comigo. Então, aí que muitas pessoas acham que é só pombagira que age. Não é só pombagira que age, não. Tem poder, tem pessoas desenvolvendo poderes nas trevas. Né? Lógico que tem um demônio por trás ali. Sim. Tem, é lógico que tem. Conduza. Que conduz. Mas a pessoa tá ali, ó, se entregando para se aperfeiçoar para o mal. Quando você busca muito, quando você se entrega muito em jejum e oração, quando você lê muito Bíblia, quando você paga muito preço, quando você paga preço no sentido de que você se dedica para as coisas de Deus, há uma carga de poder sobre a sua vida. Há uma carga de poder sobre a sua vida. E no mundo das trevas é a mesma coisa, porque Satanás, ele é o quê? Imitão. Então aí eu comecei, fiquei encantada com tudo aquilo. Então aí eu começava a brincar, fazia as pessoas fazer o que eu queria, fazia as pessoas me dar o que eu queria, fazia as pessoas agir da forma, falar o que eu queria, manipulava as pessoas da forma que eu queria. Chegou um ponto que meu pai colocava pra mim assim, ó, vai pra festa, meia-noite você está em casa, hein? Meia-noite. Se passar de meia-noite, você vai ficar na rua, que eu vou trancar a porta. Meu Deus. E aí, no começo eu ia, chegava em casa 1, 2 horas, porta trancava, eu deitava na área de casa, dormia. No outro dia ele me acordava dormindo lá e punha pra casa no pescoção. Punha pra dentro no pescoção. Mas quando eu aprendi, que eu fiz esse pacto, que eu aprendi, que eu fui desenvolvida e fui aprendendo, lendo também, né, alguns conteúdos que eles me passaram, ensinando, fazendo alguns rituais,
que eu, na verdade, eu entendo que eu recebi um espírito, né? Que estava ali me manipulando a fazer isso. E quando eu aprendi a fazer, eu abria a porta da minha casa, sem encostar nela. Destrancava. Destrancava, eu dava comando, eu fazia uma língua, né? Falava uma línguas ali, falava uma língua, Feitiço. e dava um comando, a porta abria. Eu agradecia a ele e entrava. Seu pai, como é que ficava no outro dia? Tava dormindo no outro dia, ele começou a ficar com medo. Eu gostaria muito que meu pai tivesse aqui. Porque por muitas vezes ele falava assim, eu tinha medo dessa menina. Tinha medo. Porque ele perdeu o controle daquela filha. Ele perdeu o controle dela. O controle que ele achou que tinha, porque ele não tinha, né? Então, no outro dia, meu pai, como que você entrou? Eu falei, eles abriram pra mim. Eu era uma pessoa que... O cabelo era na cintura, todo vermelho, toda caracterizada de pessoa das trevas. Embora tinha gente que olhava pro meu rosto e falava, não, tô novinha, né? Não faz mal a ninguém. Mas era uma pessoa altamente envolvida para o mal, porque eu tinha revolta em meu coração. E o tempo foi passando, aí eles começaram a falar comigo sobre o pacto de sepultura. Qual que era o pacto de sepultura? Esse já é outro pacto. É segundo pacto. Qual que era o pacto de sepultura? Você vai morrer com esse segredo. Eita. Tudo que você vai aprender conosco, tudo que você vai fazer aqui, para nosso benefício, ou que você vai fazer contra os homens, você vai morrer, vai descer para a sepultura e você não vai contar nada para ninguém. E eu É o fiz. sigilo, né? É o sigilo. E o pacto já foi quebrado, né? Você tá aqui? Meu Deus. Cristo falou assim: o pacto que vai prevalecer é o meu na sua vida. Eita glória. Né? É o meu na tua vida. Você vai falar tudo. Tudo, tudo, tudo. Ok, foi o segundo pacto de sepultura. O terceiro pacto foi o pacto de alma. E quando ele me chamou, nessa altura, já foi esse espírito por nome de Zureta, tá? Porque tem uma linhagem de Zureta, que é Zureta Calunga, que vem da África. Tem a linhagem de Zuretinha, daquelas meninas bagunceira, assanhada, aquelas meninas vida louca. E tem a linhagem da Zureta Padilha, a Zureta Calunga Padilha, a Zuretinha e a Zureta Rainha. Mas dentro dessas aqui tem uma hierarquia de muitos. É tanto que eu tinha ali comigo 71 pombagira, 71 orixá, 71 Meu Deus. caboclo, você tem que ter um caboclo d'água, 71 caboclo da mata, 71 menino de Angola, 71 erê, 71 preto velho, 71 boconga, e aquela hierarquia, fora os cabeças, que são os territoriais, né? Que é da linhagem de Lili, da linhagem de Jezabel, da linhagem daquelas deusas, lá da mitologia grega. Nórdica também. Nórdica também. E então, dentro dessas. Então, tinha essas que regia como cabeça, e tinha aqueles que trabalhavam no território terra, baixo. Né? Então, era uma Porque pessoa. tem uma diferença, né? Tem uns Tem. que eles influenciam na parte Isso. terrena e tem os principados, Isso. potestades e tronos que ficam regendo Isso. nas Inclusive, regiões celestiais. na região celestial, inclusive os principados, né, e tronos e os potestades, eles trabalham muito com, por exemplo, aqui é uma nação, Territoriais. território. Então, nessa nação vai influenciar, igual, por exemplo, aqui no Brasil, né, influencia muito aquele Leviatã. Né, o Leviatã trabalha muito aqui no Brasil com água. Né? Você vai ver que muita catástrofe no Brasil está envolvido com água. Água, água, água. Então, ele trabalha muito alinhado com que é essa bicha aí do mar aí, ó. Esqueci o nome dela. Essa rainha das águas aí, ó. Iemanjá. Trabalha muito alinhado. Então, eles trabalham muito dentro dessa frequência. Então, ali, eu comecei a entender que a cada vez mais aprofundando. E dentro disso, eu fui fazendo trabalhos, fui fazendo rituais. E nós vamos chegar lá. Vou contar para vocês aqui sobre os pactos, né? Dos 3 pactos. E vou contar sobre alguns rituais aqui, que eles são pontuais e que fazem diferença. Mas muitos deles, Cristo prevaleceu. Porque essas pessoas que foram alvo desses rituais, elas servir a Cristo, eram servas de Deus. E não prevaleceu. Não prevaleceu. Não teve influência, não conseguiu. E eu só fui entender depois que Cristo me resgatou. Cristo me resgatou e me permitiu ali conviver com essas pessoas.
ver essas pessoas de perto e aí conhecer essas pessoas. E aí a ligação. Não, eu conheci você lá atrás. Mas vamos lá. Aí o terceiro pacto foi o pacto de alma. Então, quando veio esse espírito e falou para mim assim: olha, nós chegamos agora nesse pacto e eu quero a alma sua. Quero a sua alma. E foi te envolvendo até querer a sua alma. Me envolveu o tempo todo, né? E nessa altura ali eu já era toda. Meu Deus. Aí eu quero a sua alma. Não, ele falou assim: olha, eu vou te colocar desfilando em Miami. Fez uma proposta. Fez uma proposta primeiro, ele não falou da alma primeiro. Eu vou te pôr desfilando no Brasil e fora do Brasil. Na época era muito magro, você tem um corpo bonito, você tem uns traços bonitos, eu vou te pôr desfilando lá e você vai ganhar o mundo. Vou te pôr uma segunda Naomi Campbell. Eu falei, uau, eu quero. O que eu tenho que fazer? Ele falou assim, olha, calma que eu vou te mostrar. Nessa altura, questão acho que de uma semana, alguma coisa assim, eu fui no shopping, aí esse pessoal que caça talentos, esse dono de uma agência que até chamava na época Agito Produções e Eventos, Meu Deus. ele estava nesse mesmo ambiente, ele me viu, ele fez contato comigo, aproximou e falou assim, eu gostaria que você fizesse parte das meninas que eu tenho lá na agência. Me deu o endereço e falou assim, nós vamos ter uma reunião e um desfile tal dia, no sábado. Lá e nesse dia a reunião ia ser no Hotel Palace, o Palace Hotel ali da Rio de Janeiro. Aí eu falei, tá fácil, né? Tá fácil. Aí peguei o ônibus, fui pra lá. Quando cheguei lá, ele falou assim: não, você é uma pessoa ali que tá preenchendo o perfil dentro do que eu preciso. Lá só tinha menina clarinha, branquinha, dos olhos azuis, olhos verdes, e eu era a única preta, né? Pensa, aí ficou uma jabuticaba no meio, aí assim, virou o destaque. E ele falou assim: não, eu quero você aqui, eu quero você. E, enfim. E aí marcamos uma reunião, meu pai foi, fechou contrato, ele fechou contrato com a gente. Como eu era de menor, meu pai assinou aquela coisa toda. Meu pai não apoiava muito, mas era algo que ele achou que ia vir e ir embora rápido, que era a bobeirinha que ia passar. E aí o tempo passou, eu estava envolvida naquela agência né, desfilando para a grife. Só que aí, quando eu vi essa proposta, na semana seguinte, eu cheguei naquele local, né, naquele local que a gente se reunia, e ali, de repente, ele manifestou, aquele ser manifestou e falou comigo assim, aquela entidade manifestou e falou assim, olha, você viu o que eu fiz? E você vai crescer muito mais. Eu vou te colocar desfilando para fora do país. Eu só mostrar o poder dele. Aí eu falei, então foi você que enviou? Ele falou assim. Aí eu falei, nossa. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Ele falou, eu só quero uma coisa em troca, sua alma. Sua alma. E o tempo foi passando, foram tendo os desfiles ali daquela agência. Eu comecei a desfilar pela, né, churrascaria. Tiveram desfile na churrascaria Raja Grill, no Cassino Dance Show, no Albar, que é um bar, né, muito assim, requintado ali na Savassi. E em lugares assim. E ali, e quando era desfiles de moda, eu desfilava para Tráfico Z, Bufa, As marcas, né? as marcas, que era aquelas grifes, né? Eles ligavam e pediam as meninas, preciso de tantas meninas dentro desse perfil para fazer outono, inverno, ou primavera, verão. Aí o dono da empresa, né, da agência de modelo separava, você vai desfilar para essa marca, para essa, né, para essa tendência. Enfim, eu estava em todas, de menos verão, porque eu era menor de todas, né? Então ali começou. E para as marcas, quando a gente desfilava, eu não via a manifestação deles. Mas quando tinha desfile de concurso, aí toda vez que tinha um jurado, que a passarela fazia um T, e vinha uma ponta de um T e fazia assim: ponta direita, ponta esquerda. A gente tinha que ir, pegar a ponta direita, desfilava para a esquerda, voltava, fazia de novo e voltava para, né, o braço do T. E os jurados lá, toda vez que eu ia, que eu passava, que eu vinha, parava e olhava para os jurados, porque eles ensinavam que a gente tinha que dar uma olhada para os jurados. O público, o tempo todo, a nossa comunicação é aqui, né? E quando eu olhava, tinha um jurado e fazia isso aqui para mim, dava uma piscadinha. Aí quando era aquele ser que estava ali, ele fazia isso aqui, ó. Alguém fazia isso aqui, eu já entendi, eu vou ganhar. Mas na hora que ele fazia isso, eu voltava e as meninas todas, né, eufóricas. E eu tranquila. Na hora que vinha o resultado dos jurados, a Ellen.
E ali, aquilo ali foi acontecendo muitas vezes. E aí ele pegou lá dentro, quando a gente se reunia, ele manifestava e vinha e falava, vim por sua causa. Viu o que eu tô fazendo? Gostou? Falei, tá, mano. Então, assim, ele vou te pôr lá em cima. Você é minha. Vamos pro pacto. Aí fiz o terceiro pacto de alma. E Foi aonde ele incorporava nas pessoas que estavam ali, incorporava nas pessoas. E eu, sem a pessoa te conhecer, chegava e conversava com você. toda vez que tinha essa manifestação de conversa, eu ia para aquele território, pedia para chamá-lo, e ali ele incorporava no Pai de Santo. Entende? E conversava comigo, lá naquele lugar. Não, lá não, naquele local, né? No terreiro, né? Na verdade, lá era um terreiro, mas lá era uma reunião de encontro dos ocultistas, Sim. tá? Então, aí eu ia para aquele local, toda vez que eu estava ali, ele manifestava, aquele espírito em específico vinha e falava comigo essas coisas. Agora, lá no lugar do desfile, ele manifestava só de uma forma, dando uma piscadinha. Só assim, ele não incorporava ninguém ali, não, tá? Ali, o tempo foi passando, aí eu fiz o pacto de alma. Quando eu fiz o pacto de alma, ok. Então, eu estava o quê? Entregando a minha alma para ele. Ele falou, agora a sua alma é minha, não é de mais ninguém. Falei, tudo certo. Tá querendo só isso? Tudo bem. Uma pessoa que não tem princípios não sabe o valor de uma alma. A pessoa que não tem princípio bíblico, ela não sabe. Ela acha que ela vai morrer e acabou. Não acabou. Pra que você quer alma? Pra que você quer alma? Eu até pensei isso. Eu fiquei pensando, por que ele quer alma, gente? Ah, tá pedindo, eu dou, né? Pra mim isso aqui não faz diferença nenhuma. E ele falou, não, eu quero só a sua alma. Só a sua alma. Pensa. A Bíblia já vai dizendo que a alma tem muito valor. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Exatamente. Então ele usou essa expressão, eu quero só a sua alma, mais nada. Uau! Só? Para muitos aí a alma é só. Só que a alma é tudo do ser humano, é tudo. Então, nessa altura, já estava bem envolvida, comecei a fazer trabalhos para algumas pessoas. Dentro de um trabalho, foi que eu fiz para um rapaz que, saindo da escola, nós, muitas vezes, aí eu comecei consecutivamente, ir para a escola, entrava e dava o segundo horário, eu pulava o muro com a turma. Ia para ali. José Cândido da Silveira tem uma... Conhece, né? José Cândido da Silveira, ela é bem ali, né? Longa. Pega cá em cima que chama Machado e desce lá pro lado de Sabará, né? Sabe onde o colégio que eu estudava? Presidente Dutra. Sabe aquele Presidente Dutra? Escola Estadual Presidente Dutra? Eu estudei próximo ali também. No Professor Fontes. Ah, no Professor Fontes. Então, não cheguei pro professor, porque professor é só no segundo ano, né? Né, o técnico. Eu fiz o técnico. Então eu estudei no Presidente Dutra. Eu saía daquele percurso ali, pulava aquele muro, fazia aquele percurso e ia pra avenida com a turma. Dali a gente, ou eu ia pra lá, pra aquele lugar, ou eu ia pra beber, fazer bagunça, né? E um dia estava eu sentada com a turminha, e aí tinha um rapaz que deixou, que era colega nosso, deixou a mochila. E ali eu era muito brigona, muito queria, arrumava briga com todo mundo. E aí, de repente, eu vi a mochila, olhei pra mochila, veio a ideia do cão, né? Mexe nela. Abri a mochila, coisa daquela pessoa que gosta de tumulto, né? Abri a mochila, quando eu abro, eu vejo uma vasilhinha de Tupperware com um bolinho. Falei, agora, comi tudo. Guardei a vasilha e pus, fechei a mochila. E as colegas, você é doida? Falando, tô nem aí. Aí, quando ele chegou, que ele foi mexer na mochila, aquele lanche dele, né, que a mamãe tinha feito. Cadê? Quem comeu? E as meninas assim, quem comeu? Eu falei, menina, foi ela. Eu falei, eu comi. Na hora que eu falei isso, ele ficou tão irado que ele preparou, dar um chute aqui, ó, na minha coluna. Pra me bater, né? Ele preparou me bater com um chute na coluna. Aí os meninos vieram, seguraram ele. Falaram, isso não, tá doido. Aí eu já peguei a mochila, falei, você ia chutar minha coluna? Você vai ficar sem perna. Meu Deus. Desci, fui pra aquele lugar. Cheguei lá, chamei o pai de santo. Falei com ele, traz fulano pra mim. Traz fulano pra mim, que eu quero conversar com ele. Na hora que trouxe, falei, olha, tá vendo aquele rapaz lá? Ele chama Eduardo. Não tinha nem o nome todo. Esse negócio de falar, eu preciso de nome todo, é ilusão, tá? Certos níveis, quando é o nível aqui embaixo, eu preciso de nome, eu preciso de foto, eu preciso de cabelo, eu preciso de data de nascimento, eu preciso de alguma coisa que pertence à pessoa. Só que quando tá no nível mais alto, não precisa não, tá? Precisa não. Porque o próprio espírito que tá com você, aquele espírito maligno, ele já sabe quem é aquela pessoa.
Por isso que ele até faz revelações falsas. Verdade. Ele já sabe tudo daquela pessoa. Ah, não, é um nome para ponto de contato? Muitas vezes é um nome para ponto de contato, mas não precisa. Na magia mais avançada, não precisa de ficar usando, eu quero o nome completo. Eles não precisam. E Eles E conseguem. as pessoas ficam tão iludidas com isso, né? Que eu já vi. Ah, vão lá naquela igreja que o profeta revela o CPF, revela o Uhum. nome. Aí eles acham que isso é evidência de Deus. Pois Mas é. não, o maligno também sabe o O seu maligno CPF, também ele também sabe. sabe quem é você, ele sabe quem. Então a gente não É, pode estar iludido com o que as pessoas fazem. é verdade. Dons. É porque isso fica o quê? É. Terceirizar a árvore pelo É verdade. E a gente vai igual, não criticando, mas eu já vi muita gente, não, vai ali que aquele profeta hora aparece dente de ouro na boca. É. Eu falei, pelo menos para dar para tirar o dente de ouro e pagar as contas? Será que dá? Porque se der, tem um proveito, não é? Porque a profecia é para quê? Exortar, edificar e consolar, não é? Passou disso, fica atento. Então tá bom. Para que aquele profeta vai falar o meu CPF? Qual que é o benefício disso aí? Ai, disso. Nenhum. Se for para tirar o meu CPF da Serasa, tá tudo certo, não é? Fala o meu CPF e o CPF da pessoa continua pendurado lá, gente, devendo. É. Né? Então, assim, tem coisas que você vê que não tem base bíblica, não bate, não Verdade. tem fundamento. Pra quê? As coisas de Deus é com propósito. É com propósito. Deus faz com propósito. Ah, não, é pra revelar que Deus tá aqui, Deus é poderoso. A Bíblia já fala que ele é poderoso. Você já tá vendo que ele é poderoso? A você aí. Olha você aí. Quantos vasos tem aí nesse coração seu? Hã? Né? Quanto de sangue tem aí? Quantos órgãos estão todos no lugar aí? Hã? Quantos órgãos estão todos funcionando na medida do outro? Ó, tá, igual um reloginho. Tá, em sequência. Peraí, isso aí é poder de Deus. Eu não preciso que alguém fale o CPF dele pra mim pra ele saber que Deus tá aqui. Né? Então, e ali foi passando assim dessa forma, e ali esse rapaz, eu desci lá e pedi pra vir, né, aquele ser que eu queria que fizesse algo pra destruir aquele rapaz. O máximo que eu ia fazer é fazer aquele rapaz ali. O máximo que eu ia fazer é fazer aquele rapaz perder o emprego. O máximo que eu ia fazer ele ter problema no relacionamento. Só que eu queria algo mais pesado. Eu queria que um carro pegasse ele. Aí, quando eu chamei aquele ser, falei com ele assim, olha, eu quero que destrói esse cidadão aí. Eu chamei Eduardo. Não precisou do nome dele completo. Eu não precisei de pegar a roupa dele, não precisei de pegar a foto dele, não precisei de pegar nada. Eu só falei, ó, é Eduardo. Ah, tá, sei quem é. Ok. Tenho carta branca pra matá-lo? Não. Seria uma covardia matá-lo, porque ele não vai sofrer. Eu quero que ele sofra. Meu Deus. Olha a mente. Eu quero que ele sofra muito. E é assim a mente dessas pessoas. É uma vingança dia após dia, aos poucos. É por isso que usam a boca do sapo, é por isso que usam trabalho dessa forma, para fazer coisas pesadas assim. Ok. Ele falou, ok, você me traz isso, isso e isso. Falei, tá certo. Entreguei ali, no outro dia, ele falou assim, olha, eu vou entrar em um motorista e quando ele estiver num ponto de ônibus, olha a seriedade disso, quando ele estiver num ponto de ônibus, se ele for para casa do trabalho, ou se ele estiver indo para o trabalho, ou se ele estiver indo para a escola, se ele estiver num ponto de ônibus, eu vou entrar em um motorista e vou jogar o carro em cima do passeio e vai pegar ele aqui, ó, bem na cintura, onde que ele queria te dar um chute. E vai acertar a coluna dele, ele vai ficar paraplégico. Eu falei, ótimo, é isso que eu quero. Ele vai ficar na cadeira de roda? Ele falou sim. Esse é um dos rituais que eu né, paguei para fazer e que não deu certo. Mas lá na frente eu conto, né? Eu conto agora. Pode contar. Pode contar? Tempos depois, Cristo me resgata. Eu estou dentro de uma igreja, sendo obreira da casa de Deus. O pastor falou, tem uma visita amanhã na casa da irmã Maria. A irmã Maria é uma irmã simplesinha que estava sentada lá no canto. Todos os cultos, a irmã estava lá, ó, humildezinha, orando, lendo a Bíblia, louvando a Deus, sem muito movimento, sem muita gritaria, simplesinha, mas é uma mulher de oração. Tá vendo, irmã Ellen? Amanhã eu não vou poder ir nessa visita com minha esposa, você podia acompanhá-la. Falei, com prazer, porque eu estava no primeiro amor, que pode mandar tudo, que tudo eu quero fazer. Aí fui para essa visita. Chega lá nessa visita, a irmã falou, vou lá na cozinha pegar uma água para vocês, fazer um café. Me aguarde que eu vou voltar pra gente conversar. Ok, ela foi para lá pegar o café, fazer um café, pegar uma água. E nisso eu fiquei, mas a irmã, a esposa do pastor aqui, no sofá.
E eu olhei, uma estante, né? Tinha um estante, porque naquela época tinha muito estante. Hoje tem muito painel, né? Então tinha uma estante, aquelas estantes, assim, com aquele tanto de quadro, né? Porta-retrato. Quando eu olho, eu vejo uma moça que ela tinha, né? Ela tinha uma moça e tinha esse rapaz abraçado com ela. Esse Eduardo. Tava lá. Aí eu falei com a esposa, passou, olha isso aqui. Quem que é? Essa irmã conhece esse rapaz? Não sei, Maela. Eu falei, esse rapaz foi o que eu fiz trabalho pra ele. Ele nunca ficou na cadeira de roda, eu não entendi. Aí ela falou assim, irmã, eu não sei, espera a irmã Maria voltar pra você perguntar. Quando a irmã Maria voltou, eu falei, irmã Maria, minha filha, que é isso? Esse rapaz é o que seu? Meu Quem é esse rapaz que tá fazendo aqui na sua casa? Ela falou assim, é meu filho, irmã. Tem 5 anos que eu pago o preço pra esse menino ir pra presença Glória a de Deus. Deus. Esse menino nunca foi. Oh, meu Deus. Eu falei, irmã, glorifica a Deus. Você tá diante de uma mulher que fez trabalho pro seu filho ficar na cadeira de roda. Meu Deus. E hoje eu tô entendendo por que que não fez, porque o que tá com você é maior do que o que tava comigo. Eita, glória. Aleluia. Aleluia! O que tá contigo é maior. O que tá contigo é maior do que aquele que tá lá fora, hein? É isso aí. Ó, fica ligado. Tem que ter medo de obra feitiçaria, não. Só linha a palavra de Deus, porque Deus é maior. Aquela mulher de oração ali, ó. Ela não viu acontecer a conversão, mas foi um livramento grandioso. Mais tarde eu fiquei sabendo da conversão desse rapaz. Não vi, mas eu ouvi que ele foi para a presença de Deus. Né? A mãe estava depositando oração. Por causa da oração daquela mulher que todo mundo achava que ela era pequenininha dentro da igreja. Meu Deus. Deus Estava dobrado. estava o joelho dobrado, oração daquela mãe tinha livrado e eu fiquei durante aquele tempo todo cobrando aqueles espíritos ali, porque que aquele rapaz não tinha ido para cadeira de roda. E o que eles falavam? Eles falavam assim que tinha que aumentar aqueles rituais, que ia acontecer, vamos aumentar, vai acontecer. Calma, vai acontecer. É igual o advogado quando a causa da gente tá difícil, né? Vai protelando a coisa. Não, nós estamos mexendo com a papelada, o juiz tem que, né? Não, vai dar certo. Vai sair. Quando você vai ver, o negócio vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eita, que, né? Não sai. Então, assim, foram fazendo essas promessas assim, e até Cristo me tirar de lá e Cristo me mostrar por que que não aconteceu. Mas eles não confessaram Não, que era por causa não, de uma comigo não. oração. Porque eles perderiam credibilidade naquele momento. É, comigo eles perderiam. Tem casos que ele confessa. Eles confessam, né? Eu já vi até casos deles falarem, não, é porque o homem de branco tá com ele. Comigo não. Comigo ele tava comprando a minha consciência. Ele queria me mostrar que eles eram os maiorais. Uhum. Então, se eles dessem essa deixa pra mim, ia entrar na minha mente. Então, o tempo todo eles manifestaram que eles eram poderosos. Então, ou seja, e eu fiquei pensando, não, então o que eu tô fazendo, o que eu tô, Você acha que você que tava fazendo eu que errado? tava fazendo errado, né? Aí vinha um, vinha outro, vinha aqueles perigosos lá, falando, não, faz isso aqui porque eu quero ver isso aqui. Não vi acontecer. Teve um outro caso também que esse aí eu mesma fiz. Eu fiz um trabalho para uma moça que na época eu tinha um namorado e ela começou a flertar com esse namorado. E eu fiz um trabalho para ela e algumas pessoas morreram dentro desses rituais, tá? Cheguei a matar algumas pessoas. E hoje eu penso assim, ó, durante muito tempo Cristo me colocou para pedir perdão a muitas pessoas e para pagar preço a muitas pessoas, para orar por muitas famílias que perderam seus entes queridos por causa de ritual. E isso é triste, gente. Isso é triste, porque tem coisas que a gente faz, marca a gente pela vida toda. Eu fico pensando, se o meu pai tivesse posicionado, eu teria sido poupada disso. Sabe? Porque é um caminho que não é aconselhável ninguém ir. É um abismo chamando outro abismo. É destruição em cima de destruição. Então, ali, quando aquela moça aquela moça flertou com aquele rapaz ali, né, que eu namorava, e eu descobri, eu falei, vou tirar ela do caminho dele. Fui lá e fiz um trabalho para que ela morresse. Só que os avós dela congregavam na quadrangular. Eles eram cristãos. E eles eram cristãos fervorosos. Eles eram tementes a Deus e fervorosos. Tá? Fervorosos. E nisso aí, quando aconteceu isso, eles oravam. Eles oravam muito, pagavam preço demais. Muito preço por aquela menina. E quando eles pagavam muito preço por ela, a gente, né, eles não viam, porque ela era muito cabeça virada, e eles achavam que nada estava acontecendo, mas ela estava recebendo livramento por causa da oração deles. Isso Meu aí Deus. até desculpa te interromper, mas isso Tranquilo. é uma hora que a gente pode falar para aquelas mães, né, Sim, não pararem de orar não pelos seus parar de filhos. orar. É.
A não oração. parar de apresentar seus filhos Não. em oração. Porque às vezes você não vê o resultado ali, ela não tá vindo Do pra jeito que Jesus. você quer, Isso, mas tá tendo resultado. A exatamente. Bíblia fala, né? A oração do justo tem muito Vale, então vale muito seus efeitos, né? Então ali aquela moça, ela não foi. O que aconteceu? O feitiço que foi feito pra ela pra matá-la pegou na mãe. Porque aqueles avós estavam orando por ela, mas a mãe não estava recebendo cobertura, proteção. E conclusão, o que aconteceu? O ônibus no outro dia, a mãe dela bebia bastante, caiu, o ônibus veio e passou na cabeça dela. Da mãe, Deus. da mãe. Então o que foi pra ser pra menina atingiu a mãe. Então, isso acontece muito, acontece muito. Uma família que, por exemplo, você é revestido, mas se você tem pessoas na sua família que não têm compromisso com Deus e não anda alinhado debaixo daquele revestimento, ele vira presa fácil. Ele vira presa fácil. Então, o mal que era para você pode alcançá-lo. O mal que era para aquela moça, ela não tinha compromisso com Deus, mas tinha quem orava por ela. Ela tinha cobertura de oração. E vai pra outras pessoas da É, família. foi pra mãe. A mãe morreu, o ônibus passou na cabeça dela. É. Quando eu tive a notícia, eu fiquei assustada. Aí eu falei, foi errado, esse negócio foi errado. Aí eu falei com os espíritos lá, falei, eu fiz um negócio pra menina, pegou no outro lá, ué, esse negócio tá errado. Tá errado O isso. que eles falaram? Aí eles falaram assim, não, é porque tinha que pegar em alguém. Tinha que pegar, ó, nós vamos fazer de novo. Eles sempre davam uma desculpa. Eles sempre davam uma desculpa. E ali, aquele tempo foi passando e eu envolvendo naquele, né, na área da moda e crescendo na área da moda. Só que o interessante é que todo o dinheiro que eu ganhava não prosperava. Eu não conseguia comprar nada, eu não conseguia fazer nada. Eu vivia uma vida de miséria. Se meu pai trabalhava em boa empresa, mas na nossa casa faltava tudo. A desobediência traz o quê? Maldição. Uma pessoa que conhece a verdade e não obedece, ela está debaixo de uma maldição. Nada dela flui, não flui. Meu pai trabalhava muito, mas dentro da nossa casa faltava muita coisa. Tinha dia que eu tinha que comer fubá suado, sabe? Eu ganhava dinheiro com desfile. Da porta para fora era um modelo que as pessoas olhavam e falavam assim, uau. Da porta para dentro era uma coitada. Não tinha nem roupa, vivia pegando roupa emprestada, sabe? E a roupa emprestada é sério isso. Porque com relação à roupa emprestada, tudo que eu tinha era consagrado àqueles demônios. Tudo que eu tinha era consagrado àqueles demônios. Tudo. O cabelo era consagrado, o corpo era consagrado, as peças de roupa, brinco era consagrado, batom era consagrado, perfume era consagrado, tudo. Então, eu costumo falar sobre essa questão de pegar emprestado. Tem que ter cuidado com esse negócio de pegar emprestado. Se você pega aí um sapato de um servo de Deus, o caminhar desse servo de Deus é o quê? Na luz. E se você pega um sapato de quem está caminhando para as trevas, para a prostituição? A ligação. Gente, objetos faz contato com pessoas e tem interferência. Quando você vai ver Elias deixando a capa? Quando você vai ver Elias deixando a capa? A unção estava na capa? Não, mas era uma transferência. Objeto de transferência. Então, assim, a roupa fala de você, ela tem o que tem em você, que traz uma transferência. Traz os objetos que você usa, traz uma transferência, né? Então, as pessoas precisam de atentar para isso. Então, a gente viveu, e esse menino, Deus é tão fiel. Mais tarde eu ouvi falar que ele se converteu ao Senhor. E a mãe manteve na mesma posição. Então, como o pastor falou, a oração do justo vale muito em seus efeitos. Ainda que aparentemente nada está acontecendo, Deus está movendo. Então, esses trabalhos, nós fizemos muito trabalho. Eu fiz muito trabalho para desmanchar relacionamento. Casal, gente, casal é uma coisa séria. Eu costumo dizer o quê? Porque a gente via isso, a gente fazia, eu via isso lá e eu aprendi a fazer com que o casal, o marido sai da cama, a esposa sai da cama, para que aqueles espíritos que a gente estava invocando mandar deitar lá. E depois a pessoa não conseguir reatar o relacionamento. Vim frieza sexual, vim desentendimento na conversa, no diálogo. Por quê? A partir do momento eu tive um desentendimento, saí da cama, deixei o espaço lá em aberto, aquele espírito que está sendo evocado para estar ali destruir aquela família, ele tem espaço para deitar. Então, quando ele deita ali, ele começa a satisfazer o cônjuge. Ele começa a colocar uma satisfação mentirosa no cônjuge. Aí aquele cônjuge passa a não ter mais atração, ter desejo pela esposa ou marido,
pela esposa, a esposa pelo marido. Começa a conversa não ter um alinhamento. Uhum. Parece que um tá falando A, o outro tá falando C, e aí começa a disfunção. E você disse também que teve uma experiência assim, que você chegou a ter relação sexual com demônios, né? Sim. E aí, gostou? Deixe seu like,